A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Ninguém gosta quando as coisas fogem do planejado. Chover quando você marcou de sair com amigos ou se decepcionar de uma relação, seja ela afetiva, não é, amorosa, ou ainda em amizades. E por pior que sejam essas situações, elas sempre acontecem. Por isso é tão importante você desenvolver tolerância à frustração. Quando você aprende a ser mais tolerante, mais flexível, você evita sofrer por coisas que não estão no seu controle. E para desenvolver tolerância à frustração, haja terapia. Verdade, Mi. A frustração, ela é inerente ao homem. A gente vai se frustrar em algum momento da vida. A gente vai sofrer com alguma frustração, né? Quem nunca, igual a Mi falou agora, né? Quem nunca passou por uma frustração do tipo, sei lá, de um amigo fazer alguma coisa e você, tipo, nossa, se frustrar com aquela relação, ou tipo, de um parceiro esquecer do seu aniversário, ou alguma coisa assim. Né? Todo mundo já passou por períodos de frustração, seja no trabalho, seja em relações amorosas, afetivas. Você já passou por alguma frustração na vida, né? E é muito difícil da gente conseguir lidar com essas frustrações, com essas frustrações, porque assim, ninguém gosta de se frustrar, não é algo legal, né? Ninguém gosta, tipo, nossa, que legal que eu me frustrei. Então, o que é que dá pra gente fazer? Desenvolver algumas estratégias para aprender a lidar com essa frustração, que hoje é o nosso objetivo, explicar um pouquinho sobre frustração, mas também ensinar você como lidar com essas frustrações. Sim, e primeiro passo para isso é a gente entender que a frustração é um sentimento de impotência quando algo que não está planejado acontece. Mas se a situação fugiu do seu controle, você precisa criar uma nova habilidade. Eu sempre falo para os meus clientes que todas as situações ruins que acontecem, todos os movimentos desafiadores que acontecem, também é uma oportunidade de você desenvolver uma nova habilidade. Se você começar já a mudar esse sentimento de impotência para um sentimento que, poxa, eu posso aprender com isso, eu posso aprender com essa situação que foge do meu controle, você vai ficando muito mais habilidoso, não é? E aí então você pode perceber que esses movimentos, né, você pode fazer uma brincadeira, né? Nossa, eu estou ficando muito habilidosa. E é isso, a gente vai ficar muito habilidoso mesmo, porque você vai estar desenvolvendo a tolerância à frustração. E quando ela ocorre numa expectativa ou num desejo que ele não é alcançado, então ela também vai aparecer isso. Quando uma expectativa, um desejo ele não é alcançado. Essa frustração vai aparecer quando os seus objetivos fugirem do controle. Sempre pensa nisso. Se você está frustrado, é porque um objetivo seu não foi alcançado. A frustração é importante para entender que alguma coisa era importante para a gente. Então, a gente só se sente frustrado quando a gente não consegue algo que era importante, que a gente queria, que fazia parte dos nossos planos, dos nossos objetivos, que a gente tinha criado alguma expectativa para aquilo. E o que acontece? Qual é o grande problema da frustração? É a gente não saber lidar com ela de forma alguma e essa frustração se transformar em uma ansiedade, se transformar em um estresse excessivo. Então, essa frustração, ela começar a trazer prejuízos para a tua vida porque tu não sabe lidar com ela, porque tu não sabe regular ela, né? Entra ali muito em regulação emocional. Sim, ela vai estar encostada nisso. Se você tem baixa tolerância à frustração, é porque falta desenvolver uma habilidade, que é a habilidade de regulação emocional. Então, você precisa prestar atenção nisso. Outra coisa que a gente precisa falar, Karina, é que decepções são inevitáveis e você não é o alecrim dourado, que não vai se decepcionar nessa vida. Você sim vai se decepcionar o tempo todo. Decepções são inevitáveis. Provavelmente você já se decepcionou com alguém, provavelmente você também já foi a fonte de decepção de outra pessoa, que gerou frustração na outra pessoa, porque não somos perfeitos. E aceitar isso também é aceitar que nós somos humanos e que nós erramos, nós falhamos, não é sobre os erros que a gente comete, não tão somente sobre isso, mas como a gente redireciona isso, como a gente lida com os nossos erros. Então, você saber, entender, compreender isso sobre o seu parceiro e sobre a sua parceira, é claro que tem coisas que são às vezes inaceitáveis para você, porque ferem seus princípios e valores, mas há muita coisa que a gente pode acolher
escolher sim relevar, porque nós não somos perfeitos e nenhuma das pessoas com quem nós nos relacionamos são perfeitas também. Então aceitar isso faz muita diferença na sua vida. Então, a gente pode perceber também por que nós devemos ser mais tolerantes à frustração, não é? Porque a tolerância à frustração, ela vai diminuir o estresse que a frustração traz. Então, é muito além do que famoso tentar ver o lado positivo das coisas ou apenas ser positivo. É encarar com realidade e realismo o que é a vida. Uhum, exatamente. Aceitar, tipo, algo não tá legal, não tá bem, não saiu como planejado, mas o que que eu vou fazer com isso? Deu errado essa questão aqui que eu estava tentando, ou um trabalho, ou uma relação, ou enfim, aquilo que estava ali no teu plano, saiu fora do teu plano, saiu fora do teu planejado, mas o que que tu vai fazer com isso agora? Né, usar a tua flexibilidade cognitiva ali, né, usar a tua flexibilidade no sentido de: "O que que eu vou fazer com isso? Saiu fora do planejado, então vamos para o plano B, plano C, plano D", né? Tem que ter. As coisas nem sempre vão funcionar no teu plano A, como estava ali certinho que você queria que acontecesse. Isso acontece sempre. Desconheço alguém que nunca se frustrou e nunca teve que ir para um plano B. Então, como a Mi falou, que vai muito além do pensamento positivo, é você pegar aquela coisa que aconteceu e foi ruim, não foi legal isso que aconteceu, mas o que que eu vou fazer com isso agora, né? Como é que eu vou adaptar para a minha realidade para que isso se torne uma coisa que não foi legal, mas que eu consegui resolver de alguma forma, que eu consegui solucionar de alguma forma. E vai muito naquela de tipo, é um pouco de aprendizado. Então, tipo, eu errei nisso daqui, isso não foi legal. Vou pegar o exemplo lá do começo, foi uma amizade que, sei lá, esqueceu de uma data importante para mim ou no meu relacionamento. Vou conversar com essa amizade, ou se para mim foi extremamente importante, vou, sei lá, fazer alguma coisa ali com essa amizade, deixar de lado, enfim, o que você achar que é mais funcional ali para você. Isso mesmo, pode desenvolver essa habilidade que é muito importante para todo mundo. E lembrar que a frustração, ela não é nada mais, nada menos do que apenas uma emoção. Assim como a raiva, assim como o medo, a angústia, a ansiedade, e você pode gerenciá-la da melhor maneira possível. Então, quando você entende que ser mais tolerante te poupa daqueles desconfortos, daquelas sensações que a tua emoção te traz, você acaba acolhendo mais. Entende? Então você começa a se acolher nesse momento. E aí a gente vai trazer algumas estratégias funcionais de lidar com a frustração. Porque às vezes você tem as suas estratégias aí para lidar com a frustração, mas elas são disfuncionais. Por exemplo, assim, me frustrei num relacionamento, alguém falou que ia fazer tal coisa, ia ser esse o acordo, uma fidelidade, às vezes, ou ainda uma coisa mais leve, ia te chamar, ia sair com você hoje e cancelou em cima da hora. Você pode usar estratégias disfuncionais nesse momento. Como quais? Beber excessivamente, né, beber bebidas alcoólicas, não é, em excesso, e ir para um movimento de um comer compulsivo nesse momento, assim, um comportamento excessivo de alimentação, sem pensar na tua alimentação. Você pode também fazer um movimento de ficar horas e horas na televisão, horas e horas rolando o feed. Então, tudo isso é muito disfuncional. Para que você tenha estratégias mais funcionais, a gente preparou esse episódio justamente para isso. Então, primeiro passo, qual é, Karina? Qual é o primeiro passo para a gente lidar com essa frustração? É aceitar situações difíceis. O primeiro passo para a maioria das coisas, né, para emoções de modo geral, é a aceitação. Para a frustração não seria diferente, aceitar. A gente vai passar por períodos, por situações, por questões que vão envolver frustração, e isso é inevitável, como eu e a Mi já pontuamos algumas vezes. Isso vai acontecer, né? É inevitável. Então, aceitar que isso não foi legal, algo que aconteceu foi ruim, e que independente de ter sido ruim ou bom, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Fato. Então, aceitar essa frustração, e aí sim, depois de aceitar, aí você, tipo, tá, então o que é que eu vou fazer com isso? Mas para você ir para esse passo de o que é que eu vou fazer com isso, antes você precisa aceitar. A gente só trabalha aquilo que a gente aceita. A outra estratégia é você se permitir expressar suas emoções. Não tem nenhum problema você sentir emoções. O problema é quando você fica frustrado e, por exemplo, quebra as coisas.
Aí você é sequestrado pelo teu sentimento, pela tua emoção. Porém, você pode expressar, não é? Você pode falar, comunicar para outra pessoa que o que ela fez não foi bacana, o que ela fez não foi legal, e dar a oportunidade também para a pessoa se desculpar, porque muitas vezes as pessoas nos magoam, você não conta para elas e você quer simplesmente que elas percebam que te magoaram. Então, você expressar as suas emoções, mas ela tinha que saber que isso é legal. Às vezes não, porque às vezes não faz parte da cultura dela, porque às vezes ela não percebe que faz isso. Então, muitos dos movimentos que a gente faz, às vezes a gente não tem consciência dos nossos comportamentos. Então, se você se sentiu ofendido, você comunica para essa pessoa, expressa o que você está sentindo, não é? Além de acolher, você expressa. Então, não é errado sentir que está fora do controle, não é que está meio desconfortável ali. Não tem nada de errado nisso, tá? Você não é menos humano ou uma pessoa uma pessoa ruim por conta disso. Você não é. A gente pode procurar também estratégias de forma mais saudável e mais calma, expressar as nossas emoções. Na sequência, a gente já vai trazer como fazer isso, como fazer esse movimento, né? Respirar fundo é importante para que você possa expressar os seus sentimentos também, às vezes para as outras pessoas, quando a poeira baixar. Se você for expressar nesse momento, às vezes você pode explodir, porque a pessoa pode não ser tão compreensível assim. Uhum, excelente aí. E entra no outro ponto, que é desenvolver regulação emocional. Aprender a lidar com as emoções desconfortáveis, com aquilo que não é, tipo, a coisa mais legal do mundo de sentir, mas que você precisa aprender a lidar com aquela emoção. Então, a regulação emocional, seja para lidar com a frustração ou para lidar com qualquer outra emoção desconfortável, é extremamente importante. O que que dá para você fazer para regulando ali tua emoção na hora de uma frustração? Comece a fazer alguma coisa que permita que você fica um pouco mais tranquilo. Então, primeiro, aceita a tua emoção, que é aquilo que a gente falou ali no início. Aceita também que às vezes as coisas não saem conforme o planejado, então estão fora do teu controle também. Porque muitas pessoas se frustram com coisas que estão fora do controle. Sair de casa, teve um acidente, enfim, né? Igual esses dias, dando até um exemplo meu, fui comemorar ali meu aniversário, o carro parou de funcionar e é isso. Tava sob meu controle? Não tava. O que eu vou fazer? Fiquei feliz, contente? Óbvio que não fiquei. Mas acontece. São coisas que estão fora do nosso controle. E o tempo todo acontece isso. Então, dá para fazer, tá? Já teve a frustração, então agora é importante a gente organizar ela ali de alguma forma que ela gere menos prejuízo. Tem alguma coisa que dá para me fazer? Tem algo que dá para fazer. Não, é algo que está completamente fora do meu controle. Ok, também, isso é importante aceitar isso. E o que, que dá para você fazer para diminuir essa tua frustração? Dá para você escutar uma música relaxante? Dá para você ir para um ambiente que seja um pouco mais tranquilo, que te gere um pouco mais de tranquilidade, aprender a ir regulando essas emoções, nesse caso a frustração, para que você não fique aqui naquele loop infinito ruminando aquilo. Mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Só aconteceu. Agora tem que desenvolver alguma coisa para lidar com isso, que seja de uma forma mais funcional. Inclusive, como a Mi trouxe alguns exemplos que não são nada funcionais, como beber, como comer. Então, estratégias que sejam mais funcionais, né? Que não te gere prejuízo. Sim, e ainda tem também uma estratégia para que se você está num lugar que você não pode sair. Por exemplo, ou você está você está dentro do carro, e aí seu parceiro ou sua parceira fizeram algo com que você não gosta, ou que você fez um comentário que você não se sentiu agradável com aquele comentário. E você não pode sair daquela situação. Você não pode sair com o carro em movimento, ou quando parar no semáforo, você sair do veículo, ou às vezes até mesmo no teu ambiente de trabalho. Aconteceu alguma coisa desconfortável e você não pode sair daquele ambiente ali, né? Tecnicamente, você tem que ficar por ali mesmo, cumprir o teu ambiente de trabalho, o teu horário, expediente de trabalho. Então, você pode movimentar a sua cabeça, não é, os seus pensamentos para um lugar feliz. Pensa num lugar que você goste muito, por exemplo, é, uma praia, um lugar de mata, ou até mesmo seu quarto, a sua casa, algum ambiente nesse mundo
que seja confortável para você e que te remeta à felicidade. Essa técnica se chama lugar feliz. É você movimentar os seus pensamentos para esse lugar feliz, para que você possa se autorregular nesse momento, baixar aí os seus batimentos cardíacos, por exemplo, regular a sua respiração e aí depois voltar para o seu ambiente normal para tentar restabelecer a homeostase de maneira mais rápida e fluida. Então, essa é uma boa estratégia que você pode utilizar aí nos seus dias que você não pode sair do ambiente com que você está e você está muito frustrado. Exatamente, Mi. Essa estratégia do lugar seguro, muito boa, tá no lugar seguro, porque às vezes não dá para fugir mesmo. Às vezes não tem como, para onde você vai? Tô no ambiente de trabalho, tô no carro. Então, usa a mente ali, a tua imaginação a teu favor. E outra coisa que dá para fazer é analisar a situação como um todo. Às vezes nós não enxergamos a situação de uma forma muito ampla e só focamos naquele pontinho específico daquela situação. E o que acontece? Quando a gente até vai criar planos e objetivos, é importante a gente criar sabendo que aquilo tem uma probabilidade de dar errado. E já ir ajustando na hora que você vai planejando as tuas coisas, o que aquilo pode acontecer de certo e de errado, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Analisar as situações da tua vida como um todo, não só como um ponto X ou um ponto Y, né? Dá uma ampliada na visão das coisas, porque às vezes acontece uma coisa e a gente fica preso naquilo. Até quando, sei lá, uma coisa deu errado. Eu foco naquilo e eu paro de enxergar possibilidades e o que dá para fazer, e eu fico batendo naquela tecla e não enxergo o contexto geral da coisa, o que dava para me fazer com aquilo. Então, dá para você se planejar antes também, para quando, se tiver uma frustração, você tá um pouco preparado para isso, de certa forma. Tem coisas que tá fora do teu controle, mas o que tá dentro do teu controle, o que tu consegue se organizar ali para evitar uma coisa assim muito grande. E também, depois que aquilo não deu certo, também conseguir enxergar a situação como um todo para você entrar naquele modo resolução de problemas, né? Deu errado, deixa eu enxergar aqui como um todo para ver o que é que eu consigo fazer, como é que eu consigo solucionar esse problema de alguma forma. Sim. E essa decepção, muitas vezes, ela não resume o teu trabalho, a tua amizade, a tua relação. E aí você maximiza aquela decepção pro tamanho do teu relacionamento. E às vezes aquilo não abarca tudo isso. E aí você coloca em xeque algumas coisas que você não precisava colocar. Você maximiza o problema e minimiza a relação que você tem. Então presta muita atenção, porque é muito comum isso no momento da frustração. Uhum. Se você tem momentos de frustração em que você perde o controle total de si mesmo, a ponto de se ferir, ferir outras pessoas, ou até mesmo ferir verbalmente, você fala coisas horríveis para as outras pessoas nesse momento de frustração, o mais indicado para você seja que você conte com uma ajuda profissional. Você procure um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra para te ajudar a gerenciar todas essas questões, porque a gente fala de uma emoção comum. Mas quando ela começa a ficar muito acentuada, a gente tem alguns problemas, né, alguns transtornos que estão relacionados a isso. Então, ter uma orientação para você gerenciar, ou ainda para você ter uma avaliação e levantar hipóteses diagnósticas, até mesmo um diagnóstico, para você desenvolver mais autoconhecimento e saber que tem estratégia assim, que isso não é o fim, você não é um caso sem solução, você tem solução sim, porém você precisa aceitar, que foi o primeiro ponto que a gente tocou isso, aceitar que você às vezes perde o controle para você poder ter uma oportunidade de gerenciamento eficaz. Exatamente, Mi. Até porque se a gente não lida com as frustrações, não sabe lidar com as frustrações de uma forma eficaz, pode entrar naquela que tu falou de beber, de comer demais e começar a ter outra questão ali por trás, às vezes um transtorno alimentar, alguma coisa assim, por conta de não saber lidar com frustrações. Algo que poderia ter sido ou uma ansiedade em níveis elevados, então, ou até mesmo alguns sintomas depressivos, porque você fica ruminando aquilo que aconteceu e ruminando e ruminando. Então,
uma série de coisas pode, às vezes, ser evitada se você procura a ajuda de um profissional. Então, não sabe lidar com a frustração, então tenta procurar a ajuda de um profissional para ele conseguir direcionar ali as tuas emoções, você aprender a regular elas de uma forminha bem legal. Então, isso ajuda bastante. E se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais como lidar com frustração, como as pessoas te encontram, ou se quiserem te encontrar, pedir um episódio de um podcast, ou conversar com você mesmo, como elas fazem para te encontrar. Elas me encontram no Instagram ou nas outras redes sociais, são todas as redes sociais com o mesmo arroba. Milena Matias, Milena com Y e Matias com 2 Is. Lá vocês podem me encontrar, me chamar para conversar e eu estou disponível para conversar com vocês. Ou vocês podem mandar também aqui nos comentários no YouTube, que vai ser bem bacana conversar com vocês por aqui. Karina, como a gente faz para te encontrar também nas redes? Vocês me encontram no Instagram, ou também as outras redes, assim como a Mi, é o mesmo nomezinho, karinabrasil.psi. Ok, então legal. Para lidar com a frustração, Haja terapia, gente. haja terapia. Então, Até o isso. próximo Tchau, encontro. tchau.